A gente conhece essa palavrinha que é esquisitinha, né? Chama herpes. Pois é, Sol, muita Herpes. gente ainda tem dúvida sobre isso, hein? Pois é, pode ser emocional. Eu aprendi uma coisa agora lá fora. Passa pra gente. Quando eu falo em herpes, o que você imagina, por exemplo? Eu imagino feridinha, Sol. Imagino machucado. Pois é, a gente acha que é só pra fora, né? Não, ela dá pra dentro também. Olha aí. Agora como, não sei. A gente vai aprender com ele. Ele que saiu de São Paulo, nós estamos muito felizes em recebê-lo. Ele que é neurocirurgião, Dr. Vanderlei Cerqueira, que está aqui com a gente de Lima. Por favor, Dr. Vanderlei. As meninas que estão com ele. Tudo bem. Obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada, doutor. Boa tarde, Seja tudo bom? bem-vindo. Eu estava aprendendo Obrigado. um monte lá fora sobre herpes. Existem vários tipos, né, doutor? Existem vários tipos de herpes, mas o mais comum para todos nós são os herpes labiais, né? Que acomete as mais variadas faixas etárias. Mas existe aquela família dos herpes que levam doenças maiores, as doenças mais graves. Aí tem o herpes zoster e tem o herpes que pode acometer a parte cerebral, que chama encefalite viral. Você sabia? Olha só. Não. Encefalite, nós vamos bater bastante nisso, porque eu também não conhecia. Mas antes, vamos checar a nossa enquete? Vamos lá, Sol. Você de casa pode participar da enquete do Falando Nisso. É só entrar lá no Instagram, @Falando Nisso Band. Você pode ver nossas perguntas para você de casa, que são: você tem problemas com herpes? 76% das pessoas que participaram afirmam não ter problemas, mas 24% que dizem que sim, já é um número alto. A segunda pergunta: conhece as causas da herpes? 83% das pessoas não conhecem, doutor. A gente vai conhecer no programa hoje, mas é um alerta, tá? Já estou combinando outro programa com o doutor aqui, porque são assuntos bem importantes mesmo. Bora conferir a pergunta que a Karina mandou pelo WhatsApp. Olá, boa tarde. Meu nome é Karina e, assim, quando eu fico muito nervosa, sempre estoura a ferida aqui, assim, do lado, né? E fico, assim, uns 10 dias com a boca toda machucada, né? Ainda mais essa região aqui que fica até sensível. Eu gostaria de saber se o emocional, ela está associada com o aparecimento da herpes. Obrigada. Pois é, todo mundo fala assim, baixou a imunidade, você ficou estressada, a herpes aparece. Todo mundo tem herpes, doutor? A palavra primeira é o estresse. É o estresse? Todo o estresse, toda a preocupação, todo o nervosismo, a imunidade vai diminuir. Tá? Se a imunidade diminui, todos nós temos contato com o vírus o tempo todo, tá? Pelo ar, pelo contato. E aí tem regiões do organismo, ou no lábio, ou entre os nervos da costela, ou nervos da perna, ou na face, o vírus vai chegar nessa região e vai dar essas bolhas, essas máculas. Máculas chamam-se a marca vermelhinha. A pápula é aquela elevação pequenininha da pele e forma vesícula também. Vesícula é a bolinha que pode ter pus. E isso é um ciclo feito a gripe? Isso é um não ciclo. Entra tá? com tratamento, mas é um ciclo. Não, você recebe o vírus primeiro, seja de onde for, ou pelo ar ou pelo contato. Aí você tem aquela dorzinha chata, pelo menos no caso labial, né? Eu também tenho. Você tem uma dor, fica queimando, fica irritando, você fica nervoso, pode ter um pouquinho de febre às vezes, e de repente estoura uma bolinha vermelha, um pontinho de pus, e com o tempo aquilo vai passando, em 7 a 10 dias, até virar uma crosta. Depois aquilo desaparece. Tá? Okay. E isso é o mais simples, por isso que chama-se, o herpes simples é o herpes labial, mas ele também pode ter complicações, às vezes pode ir para o cérebro. Participação do pessoal de casa, boa tarde. Boa tarde. Oi, tudo bem? Quem fala? Oswaldo Soares. Fala, Oswaldo, tudo jóia? Sua pergunta para o doutor, fica à vontade. Parabéns pelo programa aí para você, para a Sol e pela atividade pública que vocês fazem aí. Obrigada, Oswaldo. Eu queria saber, eu não sei até se é isso com o doutor, Solange, mas eu queria saber pelo seguinte: tem sempre um problema aqui no lado interno da boca, e eu queria saber se a diferença entre a herpes e a afta, se tem alguma coisa a ver com isso, porque eu sofro muito com isso, então eu gostaria de saber. Tá. E tá ouvindo aqui pela TV. Tá bom. Ó, é assim, vamos fazer o seguinte, Oswaldo querido. Se você, aqui tá em cima da cabeça do doutor, o telefone, o nosso WhatsApp, tá? Se você tiver com essa bolinha aí, manda foto pra gente para que a gente possa também mostrar pro doutor. Mas vale lembrar para esse e outros assuntos que os médicos eles orientam, tá? Para dizer se é ou não, ele precisa fazer a tal da anamnese. Que palavra difícil. O que é isso, Sol? Ele precisa olhar, examinar de pertinho. Mas a afta muitas vezes é confundida com a herpes e a herpes com a afta, doutor? Nem sempre, não? Nem sempre, porque a afta é uma pequena úlcera, uma pequena escavação
na ela pele. É para dentro. Ela é para dentro, ela é interna. Já o herpes não, é uma bolinha vermelha, tá? É uma marca vermelha, é uma mácula, uma bolinha que é uma pápula e às vezes tem pus. Tá? Tá. Então, uma é mais interna, uma é mais uma ulceração e a outra é mais externa. As duas causam dores importantes, só que o herpes muito mais. Agora, só aproveitando essa deixa, Eugênio, desculpa, eu sei que você tem uma pergunta aí. O Luiz, ele diz o seguinte, que a mãe dele, um beijo para a cidade de Manaus, a mãe dele está com herpes há mais de 20 dias, só que ela não apresenta as bolinhas. Isso é possível? Sempre aparece bolinhas? Mas qual a localização do herpes? Existem... Com todos os sintomas de herpes zoster. Zoster. Existe a possibilidade, sim, de você ter o herpes zoster e não ter nenhuma lesão na pele. E como é que sabe? Pela anamnese, pela história. E o médico examinando o paciente. Quais os fundamental. sintomas? Geralmente começa com aquela dor, uma queimação, geralmente na região do tórax, acompanhando um nervo. Tá? O herpes nunca passa do meio para o outro lado. É sempre unilateral. Mas geralmente acompanha o nervo, tem uma dor com queimação, com vermelhidão, com sensação às vezes de choque, queimando bastante e atrapalhando a vida do dia a dia. Ou seja, você não consegue dormir, você não consegue ter uma vida social no dia a dia, trabalhar, colocar uma roupa mais confortável, porque tudo está incomodando. Então é uma queimação forte. Geralmente é uma queimação. Começa com uma queimação, mas às vezes existem aquelas dores lancinantes, aquelas dores intensas. Olha só, Eugênio, vivendo e aprendendo. Então manda pra gente, tá, Oswaldo? Aliás, quem quiser mandar fotinho, se tiver com crise de herpes, pode mandar fotinho, viu? É isso aí, Sol. Nós temos uma pergunta que enviaram pra gente pelo WhatsApp aqui. Bom dia. Então, quando eu vou à praia, sempre aparece uma ferida, mas não sei se é herpes, porque nunca fui ver isso. Passo pomadas e sara. Mas faz tempo que não dá isso, pois quando eu passo o protetor labial, não aparece essa ferida. Será que é herpes? Ela tem dúvida se é herpes ou não. Já aproveito e pergunto se na época do verão aparece mais, se o sol pode baixar a nossa imunidade. Pode, claro que pode. Às vezes o sol, a atividade. E existem até casos que a imunidade aparece, o herpes aparece, quando você está relaxado de tudo. Eu mesmo tenho herpes labial. Quando eu tenho minhas férias, minhas folgas, justamente nas férias, eu tenho herpes. A pessoa nunca descansa, quando descansa, né, o organismo assusta. Assusta também. Mas geralmente é numa fase de estresse, uma preocupação. Agora tem que saber se não tem contato com outras pessoas. Com herpes também. Ok, é transmissível, doutor? Toda contato, herpes? É um contato. Todos nós temos vírus no organismo. Então, se dá na boca, vamos supor que eu tenho herpes no dedo, nas costas, não pode namorar? Pode, mas evita-se. É bom. Né? Evita o contato pele com pele. Não pode namorar, é evitar o contato. Agora nós vamos atender um querido que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Edson. Oi, Edson. Eu vou falar, oi, Edson, é a Solange, tudo bem? Diga lá, meu querido, qual é a sua dúvida? Eu tenho uma dúvida para o doutor. A minha esposa, em dezembro de 2013, ela teve uma crise de herpes zoster, né? Sim. Foi muito forte e saíram bolhas, enfim. Depois de algum tempo, ela teve alguns problemas cardíacos. Eu queria saber se tem alguma relação entre herpes zoster e funcionamento do coração, como infarto. Tá, enfim. mas ela está bem agora, meu querido? Agora está bem. Graças ao bom Deus. Eu vou pedir para o senhor responder ao nosso querido Edson sobre a questão cardíaca e já entrar na questão da encefalite também, doutor. Tá bom. E aí, tem ligação? Não tem muita correlação. Tá? O que a gente mais vê no herpes zoster é uma dor na região do próprio nervo. Embora seja uma doença que acomete o organismo todo, o vírus ele está no corpo todo, o zoster ele fica mais nos nervos, tá? Ou no nervo intercostal ou nos nervos cranianos. É raro acontecer da parte cardiológica justificando essas alterações, a não ser quando o paciente tem alguma outra intercorrência. Pode ser o que nós chamamos de epifenômeno, ou seja, duas coisas juntas ao mesmo tempo. Mas não é comum. E em relação à encefalite, doutor, como é que isso... Já a encefalite, o herpes zoster, não é tão comum causar encefalite. Existem outros vírus, né? O próprio vírus da herpes simples, existem vírus que nós chamamos, tem vários nomes, né? Vírus chamado Coxsackie, vírus do citomegalovírus, que ele está circulando pelo sangue e de repente ele rompe uma barreira e vai para o cérebro. Tá? É chamado barreira hematoencefálica, entre o sangue e o líquor. E de repente ele se instala em alguma região, geralmente na região temporal. E aí o paciente pode estar sonolento, pode estar confuso, pode entrar em coma, pode ter crises convulsivas. Então são lesões sérias na
parte cerebral. Por isso que a gente sempre alerta aqui, viu, doutor, na questão da automedicação, o cuidado, não pode... herpes vende remédio em farmácia? Vende remédio sem receita? Vende, mas pode ser tão sério, que a complicação depois não tem retorno, não. Vamos ver como é que se forma a herpes. É isso mesmo, Sol. Nós temos uma animação aqui para o doutor mostrar para a gente de forma bem didática, como eu digo, né, Sol? Como se forma a herpes zoster. Esse é o vírus, né, doutor? Sim, então o vírus ele fica no nervo, tá? E ele acompanha lá, vai acompanhando o nervo como um todo até aparecer na pele. A pele vai dar as manifestações. Então ela pode ficar mais vermelha, pode inchar, formando uma bolha, lá fica vermelho rush. Tem a bolha, que é o blister, que eles chamam. Vai aumentando, e aí pode infectar e ter pus. Tá? Explode. E aí ela vai ter lá a crosta. A crosta que com o tempo ela vai significar que está sarando a própria lesão na pele. Mas ela é uma manifestação externa. O que acontece é no nervo. Tá? A pessoa que tem herpes, ela mesma pode se contaminar? Por exemplo, se eu estou coçando aqui, tem a melequinha, né, o puizinho. Aí eu vou com essa mão e coço aqui. Eu posso passar para cá? Não é comum, mas pode predispor uma outra pessoa cuja imunidade esteja baixa. Que pessoas são essas? São as pessoas que estão com tratamento de câncer, a pessoa que tem o HIV positivo, a pessoa que tem doença imunológica, do paciente que tem a artrites reumatóide, as doenças reumatológicas onde a imunidade cai bastante. Caindo, os linfócitos, que são as defesas que nós temos no sangue, ele não consegue dar conta, e aí vai ter a manifestação. Entendi. O vírus do herpes zoster, a gente tem que ter uma característica, quem não teve catapora? Quem não teve? Então o vírus é para a vida toda, ele está lá no nervo, adormecido. Alguma coisa acontece com a nossa imunidade que o vírus vai se manifestar. Aí ele pode manifestar com essa manifestação na região intercostal que nós chamamos. Nós temos a pergunta da Simone de Jacareí, vamos conferir. Olá, Luquinha, Sol, tudo bem? Sou Simone aqui de Jacareí, do Vale do Paraíba. E eu tenho uma pergunta a fazer. Se a herpes, ela tem o mesmo sintoma que o sarampo, ou não tem nada a ver? Cada uma tem um sintoma. Então, uma boa tarde, um beijo. Sarampo, doutor. Não tem como. Sarampo é o que está tão difundido hoje em dia, tá? As informações são importantes aí, mas não tem correlação entre o sarampo e o herpes zoster. Os sintomas não se parecem também? Às vezes você tem dor, tem bolhas, tem máculas, né, pelo corpo, mas o herpes zoster é bem localizado. O sarampo é uma coisa mais difusa, uma doença mais difusa no organismo como um todo. Agora, a gente está falando tanto da doença, né? Os tratamentos, existe vacina para herpes zoster, por exemplo? Hoje existe vacina para herpes zoster, sim. Tá? E a vacina ela é geralmente dada para um paciente acima de 50 anos. Por quê? Tá? Porque a população está envelhecendo, a partir dessa idade onde a imunidade diminui, é a partir dessa idade que a gente tem mais doenças cuja imunidade são diminuídas, por exemplo, o câncer. Então você tem que prevenir. E saber que acima de 45, acima de 50 anos ou até mais, a imunidade naturalmente vai diminuir. E você tem que prevenir. Prevenir para que evite a doença e prevenir principalmente as complicações do herpes zoster. E uma das complicações que até o ouvinte falou aí é a neuralgia pós-herpética, aquela dor aguda, a dor lancinante. A vacina não trata, a vacina ela previne. Tá? Então previne que uma pessoa mais idosa, acima de 50 anos, possa ter o herpes zoster. Por isso, como eu falei, todo mundo teve catapora? Já caindo a imunidade, um belo dia vai reativar e vai ter a manifestação do herpes zoster. Geralmente se manifesta de quanto em quanto tempo? Mesmo se a pessoa tiver com imunidade Geralmente legal. É uma vez. Uma vez? Pode ter repetição, tá? Mas não é o comum que a gente vê no dia a dia. Okay. Geralmente é um episódio. Agora, a grande preocupação são as complicações, aquelas dores, as dores lancinantes, as dores intratáveis, as dores de difícil tratamento. E aí, como é que você vai tratar um herpes zoster, a neuralgia pós-herpética? Você trata com analgésico, você pode dar anti-inflamatório, você pode dar anticonvulsivante, que é um dos tratamentos, você pode fazer anticonvulsivante, antidepressivo, às vezes você pode fazer alguns bloqueios no nervo, no trajeto do nervo, e até mesmo implante de eletrodo junto à medula para aliviar o quadro de dor crônica, dor lancinante, aquela dor de difícil tratamento. Que o nome científico chama-se dor neuropática
crônica antigamente ou dor neuropática complexa. Gente, olha, eu não sabia de nada disso, de aplicação de eletrodo para herpes zoster. Isso já é uma raridade, né? Não, mas não isso é o aí comum. vivendo e aprendendo. Mas né? o principal que se usa é analgésicos simples, eventualmente derivados dos opioides, os anticonvulsivantes que a gente consegue tolerar melhor a dor, os antidepressivos, com seus efeitos bons e os seus efeitos colaterais. Ah, ok. Então, bom, dá tempo rapidinho de uma pergunta, doutora? Nós a gente temos tem uma um bem minutinho. rapidinha aqui só. A herpes labial só aparece quando há uma temperatura mais fria, como inverno. A pergunta é do Josué de Aparecida. Varia. Um herpes simples pode ser no verão ou no inverno, né? Mas geralmente quando a gente tem um contato, no período de inverno nós estamos mais em ambientes restritos, né? Estando em ambientes restritos você tem mais uma circulação viral naqueles ambientes fechados. Então você pode ter uma incidência maior no período do inverno. Olha só. Ok. Doutor, quero agradecer demais a sua participação, já deixar um pré-convite aqui para o senhor Obrigado. voltar. Eu comentei no intervalo 347 perguntas aqui no inbox para a gente responder e tentar esclarecer um pouquinho mais. Muito obrigada. Pode viu? mandar para o Instagram que eu vou tentar, dentro do possível, responder. Tá bom, então. Muito bom? obrigada às Obrigado. meninas também que estão aqui. E, garoto Falando prodígio. em Instagram, né, só vamos ao resultado da nossa enquete, @falando nisso Band. Você tem problemas de herpes? 24% das pessoas dizem que sim. Então é um problema relativamente que incomoda as pessoas, né, Sim. doutor? Conhece as causas da herpes? 76% das pessoas dizem que não. Diminuiu, ou seja, tiraram as dúvidas com o senhor aqui.